neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mau temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Oh, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir. Confia a Cristo teu cuidado, vai contigo repartir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. No ar já negras nuvens pairam, trazem-te perturbação. A vinda de Jesus aguarda, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela
la bem. Dá aos lírios tanta glória e te atenderá também. Jesus Cristo, pleno conhecedor do que o homem enfrentaria aqui na terra, sempre declarou e fez promessas àqueles que creram nele, avisando, inclusive, do que eles enfrentariam neste mundo. No nosso caso, que também cremos, avisando o que nós enfrentaríamos neste mundo. Ele disse enfaticamente, como um verdadeiro líder: neste mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Em São João, capítulo 14, ele faz esta promessa, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando ele disse não se turbe, ele estava mais uma vez avisando: neste mundo, todas as casas enfrentarão tempestades. Enquanto estiverem sob esta dimensão, vocês enfrentarão dificuldades inesperadas. Vocês sofrerão aflições, serão provados de todas as formas. Mas não se turbe o vosso coração. Não se desanime. Não se agitem. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ouvintes, Deus não tem para nós recompensas e bens somente aqui na terra. Na verdade, Ele também nos dá muitas coisas boas aqui na terra. Ele nos dá uma esposa, um esposo, Ele nos dá filhos a quem amamos, Ele nos dá o nosso lar e outras coisas lícitas e convenientes para uma vida cristã. Mas tem uma coisa: tudo que Ele nos dá aqui nesta dimensão não reflete nem sequer uma milésima parte daquilo que Ele tem reservado para nós usufruirmos, não somente uns 70, 80 anos aqui na Terra, mas para usufruirmos eternamente. Como Ele poderia nos dar tão grande glória para usufruirmos dessa glória só por um período tão curto da vida humana? De 70 a 80 anos, como diz o salmista, no Salmo 90, que aquele que passa de 70 a 80 anos é cansaço e enfado. Então, que Deus seria este? Que glória seria esta? Que só poderia ser usufruída por um curto período? Isso seria pior.
seria uma desgraça, seria uma infelicidade. Você não vê quando este homem natural põe os olhos nas suas coisas terrenas, em suas fazendas, em seus bens, e depois constata que está sofrendo do coração, ou está com um câncer, ou outra coisa qualquer, ele se torna um infeliz, porque tendo tudo que se podia ter aqui na terra, não pode valer-se a si mesmo. Que glória seria esta? Por isso, o homem deve trabalhar mais pelo reino de Deus, voltar mais a sua mente. Paulo disse, quase que num extremo, para o homem natural isso é um extremo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora, o que Deus tem de bom para você, minha irmã? O que Deus tem de bom, de glorioso, de sublime para você, você não conhece, humanamente falando. Além de ser milhões e milhões de vezes melhor do que tudo que Ele pudesse te dar aqui na terra de bom, você vai gozar desta glória, destas bênçãos, não somente 70, 80 anos, se viver 70, 80 anos, mas vai gozar eternamente, sem nunca ter fim. Isso é glória. Isso é maravilha. E edificar a casa na rocha é ter uma fé como esta que estou vos anunciando. É uma fé limpa, pura, consciente, verdadeira, no que é real, porque esta é a fé de Jesus Cristo, introduzida pelo seu Espírito nos apóstolos. Bom, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquela rejeição de Jesus Cristo às coisas que Satanás lhe ofereceu lá no Monte da Tentação, explica perfeitamente que Jesus Cristo tinha consciência, sabia o que ele possuía. Por quê? Satanás, na verdade, tem tido a terra por 6.000 anos, mas isso terá um fim. E Jesus Cristo preferiu resgatá-la pelo seu sangue, sabendo que será propriedade dele e sua esposa e sua noiva querida, tratando-se do presente, eternamente. Haverá o casamento, que são 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. Dar-se-á o início destas bodas com o rapto, o arrebatamento, que o mundo não verá. O mundo ficará aqui em grande tribulação, cumprindo assim o restante, a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. O mundo estará em grande tribulação enquanto Moisés e Elias estará tratando com os judeus. Agora Deus não tratará mais com os gentios. Sim, durante esses 3 anos e meio, a esposa do Cordeiro estará nas bodas do Cordeiro, o que significa o casamento. Logo virá o milênio. A terra será queimada com fogo atômico e Deus introduzirá o milênio. E então
aqueles vencedores com Cristo, sua esposa querida, reinará por 1000 anos. Reinando, não há reino sem súditos. Na verdade, haverão nações que serão regidas com vara de ferro. Todas as leis estarão sob o domínio do Senhor, sob o domínio do Rei dos Reis. Todas as leis do rádio, da televisão, toda lei que você conhece, que um cientista possa descobrir, estará sob o domínio total e absoluto de Deus. E Satanás estará amarrado por 1000 anos. Ele não fará com que um homem fume um cigarro mais. Não haverá uma gota de sangue sendo derramada sobre a terra. Não haverá uma cruz ali à margem de uma rodovia, dizendo aqui morreu o doutor fulano de tal, de desastre automobilístico. Não, não haverá. Vejam só, mas isso por 1000 anos. E Satanás estará amarrado justamente por não encontrar a quem possa usar. Mas depois disso virá o trono branco, o juízo, o julgamento do trono branco. Então haverá a segunda ressurreição. Quando então serão separados os bodes dos cordeiros. Mas isso não se refere à noiva. A noiva estará julgando o mundo. 1 Coríntios 6. Julgando todas as coisas. É esposa com esposa. Por isso, bem-aventurados que participarem da primeira ressurreição. Ora, que promessa gloriosa! Ou cremos nisto, ou então somos incrédulos. Vivamos por isto e para isto, ou então não passaremos de incrédulos, de perdidos. Agora, vamos pensar em bênçãos um pouquinho. Que bênçãos Deus tem para o homem aqui na terra? Você entende que a bênção de Deus é somente chuva sobre a lavoura e o sol na hora certa? Boa educação, uma casa muito boa, carro, um nível de vida elevado, mulher, filhos sadios. Você entende que bênção de Deus é isso? Por causa dessas coisas, você oferece um culto de ação de graça. Mas a bênção de Deus, as bênçãos reais de Deus, vão muito além disso. Milhões de vezes além dessas coisas. Nem toda vida mansa, nem toda bonança quer dizer aprovação de Deus. E nem toda tempestade quer dizer desaprovação. Uma nuvem negra que carrega água. Essa nuvem límpida, essa nuvem bonita, clara, enfeitando os céus, ela não traz água, mas aquela nuvem que causa terror, que traz uma tempestade, ela tem água, ela tem vida. E o homem não entende as coisas espirituais. E por isso fazem cultos de ações de graças somente pelo que é material, somente pelas bênçãos terrenas. Quando o fazem, Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vivendo uma convicção tremenda do Espírito Santo, o homem não pode ser entendido na terra, porque ele se torna um ser sobrenatural, porque ele crê nas coisas sobrenaturais, e ele crê que seu depósito, que seu tesouro não está aqui, porque onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Ainda São Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, afirma: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas. Nós não seremos transformados conforme o Pai é, nem conforme o Espírito Santo é, mas sim conforme é o Filho, porque o Filho é o herdeiro. E Deus se manifesta em sua plenitude e em todas as suas riquezas. Toda a plenitude da divindade é manifestada através do Filho, Senhor Jesus Cristo. Então nós não veremos três pessoas, mas veremos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isto é reino, isto é posse, isto é segurança, isto é conforto, isto é a bênção de Deus na sua casa. Se você algum dia puder contar uma bênção, você só poderá contar essa bênção desta certeza, que você sabe perfeitamente o que possui, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Deus lhe abençoe. Creio que agora Satanás está derrotado. Ele o sabe, ele está na terra, está como um leão rugindo, não falta muito para terminar. Ele está acabado, ele conhece seu tempo, está como um leão rugindo. Porém, recordem, o príncipe da paz não retrocede, o grande divino, o arquiteto de meu ser, o arquiteto que me fez o que sou, o qual lhe fez o que você é, está aqui, está nesse instante, palpitando em seu coração, enchendo sua vida de fé nestas promessas. Ele é o arquiteto, o qual sabe como ajustar o edifício em seu lugar correto. Quem sabe melhor que o arquiteto? E ele está aqui para dar-se a conhecer. Ele está aqui, ele está nesse instante, junto de ti. Abra o teu coração, procure provar a sua presença. Agora está baseado sobre tua fé. Crê, somente crê. Estou destinado a essa formosa cidade, que meu Deus aos seus preparou, onde os redimidos de todas as eras, ao redor do trono branco, cantarão glória. Às vezes saudoso estou do céu, quando tudo isto terminar. E a glória ali eu verei, que gozo será, quando vir a meu Salvador nessa formosa cidade de ouro. Te encontrarei na manhã, pela brilhante brisa do rio. Quando as penas se têm ido, estarei esperando pelo portal, quando a porta abrir largamente, na conclusão do longo e cansado dia da vida. Oh, que chuva de bênção! Oh, que confiança! Oh, que certeza daqueles que têm crido! Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Oh, que chuvas de bênçãos! Oh, que maravilhas! Oh, que descanso! Em Cristo encontrei. Descansa a tua alma, vive pelo que você crê, abra o teu coração e receba essas chuvas de bênção. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Cristo, disseste que irias guardar-me e prometeste para sempre amparar-me. Estive tão perto de te abandonar,
pra sempre viver. E Jesus disse: Vem, parágua, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim, e só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri. Deus vos abençoe, ouvintes, através de sua palavra, vivificada pelo Espírito Santo da graça. Amém. Uns homens jogadores passavam a noite jogando e bebendo numa cantina. Certa noite começaram a comentar enquanto jogavam. Comentar um com o outro. Não há coisa mais como cristãos. Todos são os verdadeiros hipócritas. Fumam, bebem, vão a todos os lugares, acrescentando. Suas mulheres cortam os cabelos, pintam suas caras, suas unhas, andam de trajes masculinos, de trajes sumários, de roupas imundas. Afinal de contas, não existe mais cristão. Bom, um outro jogador concordou. É verdade. Todos são os verdadeiros hipócritas, os igrejeiros hipócritas. Mas não há mais verdadeiros cristãos. Isto eles estavam comentando lá no berço do Evangelho, na América do Norte. Cada um concordou, mas um deles, jogando ali, parou, ficou assim um tanto cabisbaixo enquanto ouviu o comentário, e exclamou, com voz veemente: espere um pouco. Eu conheço uma pessoa que é cristã, verdadeira. E eles, admirados da interferência do colega, disseram: mas qual é essa pessoa que você conhece? Que é de fato uma cristã? Ele disse: é a minha esposa. É a minha esposa. Dali partiu um desafio. Um desafio. Vamos em casa agora. Ah, mas é fora de hora? Não é hora de fazer visita em casa, né? Vamos provar que ainda há cristão. E foram para a sua casa. Chegando lá, foram recebidos de uma maneira surpreendente. Com toda a educação, aquela mulherzinha, humilde, recebeu aqueles homens com seu esposo,
lhes ofereceu assento e logo lhe pediu presunto com ovos. E ela foi preparar presunto com ovos para os beberrões jogadores. E então logo ela voltou com a comida preferida pronta. O marido tomou a vasilha, a bandeja, naturalmente, com aquele presunto com ovos, e atirou no piso, gritando brutamente: "Você sabe que eu não gosto de presunto com ovos desta maneira? E por que você me faz isso?" Ela disse: "Ó, querido, me desculpe, eu vou fazer outros." Se desculpou com aqueles colegas beberrões, jogadores, apanhou o presunto com ovos no piso, limpou o piso e voltou para a cozinha. E de lá da sala eles ouviram aquela voz humilde, cantando: "Carregaria Jesus a sua cruz sozinho? Porventura, não carregaria eu também a minha?" O resultado, ouvintes, foi este: é que logo o Espírito de Deus desceu naquele lar. O ambiente foi completamente transformado. E aqueles jogadores foram salvos ali mesmo, inclusive o marido da mulherzinha cristã. Sem palavras, disse São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3. Ela ganhou o seu marido bêbado jogador com os demais jogadores. Essa é a mulher pregadora. Ali está o púlpito da mulher. Este é o púlpito que Deus deu para a mulher. Dali ela pode ganhar marido, pode ganhar outras pessoas. É a plataforma dela que Deus deixou para ela. Mas vamos destacar uma coisa aqui, nesta história, que é um fato real, sobre o desafio daquele homem. Um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Naturalmente, Elias, em um outro extremo, sendo ele um homem de Deus, não um jogador, não um bêbado, mas um profeta de Deus, depois de pregar corajosamente contra Jezabel e Acabe e a prostituição de Israel, então se escondeu numa caverna, achando que só existia ele de resto. Quando Deus veio a ele, ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só resta eu. Me tira agora, me leva deste mundo. Mas Deus disse para ele: Elias, ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda há coisa como cristãos, ainda há moças, ainda há moços, ainda há mulheres, ainda há homens, ainda há crianças que temem o nome do Senhor, que não têm se acovardado diante da opressão maligna deste século, porque o diabo tem feito uma pressão terrível, tomando posse de todos os meios pelos quais um pai de família deve ganhar o seu pão de cada dia.
E muitos deles têm que perder os seus empregos porque não mentem. Muitas delas não podem trabalhar porque não são de boa apresentação para o mundo. Isto quer dizer, não se vestem imoralmente, não se rebocam e não servem de iscas para os homens. Então não servem para determinados empregos. Este é um fato real que um homem de bom senso tem que concordar, estar não ao meu lado, mas ao lado desta verdade. Ainda há um pouco que sustenta a fé apostólica. Ainda há alguém que sustenta a fé de José, a fé de Daniel. Eu não posso deixar de pregar falando nessas pessoas. É o evangelho que eu conheço. Eu não posso citar evangelho de homens que se acovardaram. Eu não posso pregar evangelho de Zedequias. Eu tenho que pregar evangelho de Micaías. Eu não posso pregar evangelho de Ananias. Eu tenho que pregar evangelho de Jeremias. Aqueles que conhecem a Bíblia entendem, estão compreendendo o contraste que existe entre um e o outro. Se é que eu quero pregar a verdade para o povo, então eu devo pregar a vida destes homens, os quais constantemente tenho citado e continuarei citando. São homens que já selaram o seu testemunho com seu sangue, com suas vidas. Selaram testemunho sendo cerrados vivos, sendo presos, encarcerados, mutilados, deserdados, deportados por causa da hombridade de Deus sobre eles, por causa do Espírito Santo neles. Esse é o evangelho que nós precisamos. Nós não precisamos de um evangelho de saia curta. Nós não precisamos de um evangelho de pano quente. Nós não precisamos de um evangelho podre, de um sal insípido. Nós precisamos de um evangelho que é um sal verdadeiro, que quando cai na ferida, arde. Nós precisamos do evangelho que é luz. Eu, pelo menos, preciso de um evangelho que é luz. Preciso de uma palavra que me açoita, porque o maior inimigo que eu conheço sou eu, o ego. O eu, não é você que não gosta de mim. É o ego, sou eu, o eu, Joaquim Gonçalves. É o maior inimigo que eu conheço. O maior amigo que eu conheço é Cristo. É a palavra, porque esta me corrige, esta me exorta. Portanto, quando me coloco diante do povo, eu estou sendo corrigido com o povo. Esta palavra tem que ter efeito em minha vida. Então, ouvintes, daí o fato de nós constatarmos pela luz do Espírito Santo que o espírito do erro, o espírito de mentira religiosa, o espírito do engano religioso tem caído sobre a terra. E não há mais solução para a terra. Não. Vocês fiquem sabendo que cada carnaval que vem sobre um país é uma desgraça que vem sobre aquela nação. Ela pagará caro pelo resultado de cada carnaval. Cada carnaval é um reavivamento de Satanás. É um reavivamento da carne. Isto é certo, e vocês esperem sempre o resultado acompanhando. Mas nunca observam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não percebem o juízo. Se não percebem a voz de Deus, não percebem também o juízo. Estava lendo em Deuteronômio, aqui no capítulo 29, versículo 19 e versículo 20. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição,
Vocês leiam o capítulo 29 de Deuteronômio, versículos 19 e 20, vou destacar nesse instante. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. No Velho Testamento está escrito: o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Isto quer dizer que aquele homem morreria. Fisicamente falando, o que no Novo Testamento significa morte espiritual. Apaga o seu nome do livro da vida. Oh, que tristeza, que grande tristeza e que desgraça terrível é quando o homem está na maldição e diz: não, terei paz no coração. Meu coração não condena. E começa a andar sob o seu bom parecer, enchendo o seu coração de males, de malícias, de adultérios, desejando a mulher do próximo. E a mulher desejando o marido da outra. Isto é uma coisa desonrosa. Isso não é amor genuíno. Vocês fiquem sabendo, todos que me ouvem, leiam Romanos capítulo 7. Qualquer mulher que se divorcia de um homem e se casa com outra, a Bíblia diz que ela é adúltera. Não há outra marca para ela, senão adúltera. Você que está me ouvindo isto e pensa em divorciar-se pelo motivo que for, você terá que ficar sozinho o resto de sua vida. Leia os Romanos capítulo 7. Enquanto seu marido for vivo, você não pode ser de outro marido. Diz a Bíblia, não sou eu. E a Bíblia diz que você é uma adúltera se você divorcia e se casa com outro. Portanto, todas essas artistas que passam por 5, 6, 10 homens e publicam em revistas, em televisão, dando essa lição para as famílias, leiam Romanos 7 e vejam o que elas são. Veja qual o conselho que a humanidade está recebendo delas. Vejam, e as revistas publicam como vantagem: artista deixou o artista tal e se casou com o tal. Mas leiam Romanos 7 e vejam o que elas são. Não sou eu quem estou dizendo, veja a Bíblia. Isto é uma coisa desonrosa, isto é o diabo, mas a Bíblia diz que eles dizem sob o espírito do engano, sob a doutrina de seus falsos pregadores, de seus falsos doutores, amontoados para si, conforme suas próprias concupiscências. Porque todas elas têm evangelho, todas elas têm pastores, todas elas têm líderes, mas eles não têm espinhaço para mostrar estas coisas para elas. Que elas são adúlteras diante de Deus. Leiam Romanos 7. Eles não têm espinhaço para mostrar para os homens que Jesus disse que se um homem olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, já adulterou com ela. E se ela está devidamente vestida para provocar aquele adultério, embora sendo a virgem, embora sendo a mãe de família, que nunca tenha tido aquela intenção, ela também cometeu adultério diante de Deus, se ela provocou aquilo. Mas onde está o espinhaço? Tem espinhaço para combater os humildes, os pobres, os pequenos grupos. Mas para combater o pecado, onde está o espinhaço? Onde está a coragem? Onde está um homem a quem Deus possa usar e mostrar estas coisas para o povo? Mas aqui está, vejam, onde nós acabamos de ler. Deuteronômio, capítulo 29. Vocês leiam todo o capítulo para entenderem melhor. Depois,
Destaque o versículo 19 e 20. Eles são amaldiçoados, mas, no entanto, são enganados. Terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer. Me vista como entendo, como eu bem entendo. Proceda como bem entendo. Mas Deus diz que está sob maldição. Não adianta tentar botar remendo em vestido novo. Tem que nascer de novo. Uma meretriz se salva quando ela constata que é uma perdida. Mas um homem, uma mulher, que instala no seu coração sob um evangelho falso, que tudo vai bem, estando em pecado, oh, que decepção terrível será para esta pessoa. Ouvintes, Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante
vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto